curso na Universidade de Coimbra começa em 2005, quando eu ingressei no curso de Bioquímica. Bioquímica, na verdade, não era a minha primeira opção. A minha primeira opção seria Ciências Farmacêuticas, mas acabou por se tornar, sem dúvida, a minha grande paixão a nível académico e a nível científico, e acabou por se mostrar um curso com inúmeros desafios e que até se adaptava mais à minha perspectiva e à minha maneira de ver e aos meus gostos e à minha maneira de ver a ciência. Depois, com a entrada também do processo de Bolonha, acabei por fazer logo de seguida um mestrado integrado também em Bioquímica. Entretanto, durante o meu mestrado fiz investigação de bancada, portanto trabalhei na área de terapia génica para o cancro. Acabou por ser uma escolha muito ligada à área que eu gostava, à área da terapia génica, manipulação genética, e por outro lado ligado ao cancro, que era um tema que me era muito sensível, até por casos familiares que tinham acontecido recentemente, e acabei por trabalhar e fazer investigação de bancada durante um ano, aqui no CNC, no Centro de Neurociência e Biologia Celular da Universidade de Coimbra, e pronto, e portanto terminei o meu mestrado nessa área. E pelo meio acabei por fazer muita coisa, acabei por fazer parte da Associação Académica de Coimbra, do Núcleo de Estudantes de Bioquímica, acabei por começar já a dar os primeiros passos na área da comunicação de ciência, aqui no CNC e com outro tipo de iniciativas, nomeadamente o FameLab Portugal, e comecei a perceber que efetivamente eu era completamente apaixonada por ciência, pelo conhecimento científico, mais nesta área das ciências biomédicas e da bioquímica, mas que me faltava qualquer coisa, e essa qualquer coisa eu comecei a encontrar tanto na parte de organização de eventos, do Núcleo de Estudantes de Bioquímica, por exemplo, como com a parte do networking, que nós naturalmente criamos quando estamos envolvidos neste tipo de coisas, como com as pequenas experiências que fui tendo na área da comunicação de ciência. E, portanto, foi um bocadinho aí que comecei a pensar que faria sentido fazer aqui uma mudança no rumo da minha carreira, e assim foi. Eu acho que o que torna a comunicação de ciência algo mágico é nós conseguirmos, num momento, criar aquele momento eureka de uma pessoa que não está dentro de um determinado tema e que, de repente, esboça um sorriso, e por aquilo que nós fizermos, seja um jogo, seja uma atividade, seja uma resposta, seja um post numa rede social, a pessoa percebe, a pessoa não é só perceber, a pessoa sente-se envolvida naquilo e pensa, afinal é por isto. Eu acho que o mágico da comunicação de ciência é nós conseguirmos esta criação desta relação. Eu acho que, acima de tudo, comunicação de ciência é criar relações, é criar empatia, é envolver as pessoas em algo que é tão importante na nossa humanidade, que é a investigação científica, e que traz soluções para toda a gente, e então nos últimos tempos vimos que realmente a investigação científica trouxe soluções para a vida das pessoas. A comunicação de ciência tem este poder de conseguir que as pessoas criem relações com a ciência, criem relações com os investigadores, criem relações com a investigação científica, seja pela compreensão, seja pelo envolvimento, seja pelo gosto, seja pela criação do bichinho da curiosidade. E esta capacidade da comunicação de ciência de criar relações, para mim é o que mais me fascina, sem dúvida. Um projeto de comunicação de ciência, na verdade, na minha perspectiva, tem muitas particularidades por ser de comunicação de ciência, mas não precisa de ser pensado de uma forma diferente de um projeto de investigação. É um projeto que começa com uma ideia, obviamente, com uma pergunta, com uma questão que nós queremos responder, ou um desafio que nós queremos dar resposta, e depois nós temos de contextualizar, perceber qual é o contexto, temos de ter uma metodologia para responder a essa pergunta, para responder a esse desafio, e depois temos de ter parceiros, temos de envolver pessoas, neste caso, temos de envolver instituições, e depois temos resultados. Pronto, basicamente, o projeto é assim, tal como é feito um projeto de investigação. Obviamente que um projeto de comunicação de ciência vai ser muito diferente em vários aspectos.
há aqui duas realidades. Por um lado, nós pensarmos um projeto de comunicação de ciência por si só, ser um projeto de comunicação de ciência, em que nós pensamos numa ideia, pensamos, olha, isto era muito interessante fazer, isto faz sentido fazer, porque existe este desafio aqui, porque existe esta necessidade, vamos fazê-lo, vamos pensar no método, vamos pensar em pessoas e instituições para envolver e vamos tentar angariar dinheiro para conseguirmos fazer isso. E depois, então, executamos o projeto. Depois temos outra realidade que é, e que felizmente, pelo menos aqui no CNC tem sido uma realidade, e sei que noutros institutos e outras universidades também, que é os próprios projetos de investigação científica, seja na área, por exemplo, aqui no CNC, das neurociências, da biotecnologia, do metabolismo, os próprios investigadores que têm uma ideia de um projeto de investigação, nos desafiarem e dizerem: vamos escrever uma tarefa de comunicação. Então agora o desafio é, tens aqui um projeto que temos de perceber qual é que é a relação entre uma doença e outra, e agora tu tens aqui uma tarefa para comunicar isto de uma forma criativa, de uma forma inovadora, para que o projeto seja valorizado e para que seja feita uma comunicação de uma forma eficaz. Seja uma comunicação dos resultados científicos, e aí temos todo o processo de ligação com os mídias, todo o processo de relações públicas, ligação com os mídias, seja através dos comunicados de imprensa, seja através das redes sociais, seja através da ligação direta com jornalistas e peças jornalísticas, como também temos toda a parte de criação de literacia em saúde, seja através de crónicas no jornal, seja através de ilustrações, de bandas desenhadas, de animações que se possam fazer, ou seja, através mesmo de iniciativas de contacto direto com diferentes públicos, com escolas, com associações de doentes, com estudantes universitários, e é algo que particularmente me dá muito gozo, é fazer isto, é pensar num contexto de um projeto de investigação, com um tema e com um objetivo específico, pensar, então, qual o contributo que nós, com a comunicação de ciência, podemos dar para valorizar, por um lado, um projeto e, por outro lado, para tornar este tema um tema que seja discutido, que seja falado, que crie opinião nas pessoas e que venha para a arena de discussão. E isso é algo que é muito desafiante. Depois temos também outra vertente, que é, também é feita investigação na comunicação de ciência. Pronto, que foi o que eu fiz durante o meu doutoramento, e portanto esta investigação da comunicação de ciência também é algo que assume um papel muito, muito importante. Eu infelizmente não faço tanta como gostaria, fiz durante o doutoramento, vamos fazendo algumas avaliações de impacto para também avaliar as nossas iniciativas, e agora o que faço mais é, através da orientação de alunos, a investigação em comunicação de ciência é como a outra investigação. Tem de se fazer investigação, ter metodologias específicas, tem de se validar os métodos, tem de se fazer depois a recolha de dados, o tratamento dos dados, as conclusões e depois fazer como todos os outros investigadores, publicar artigos, ir a congressos, trocar ideias com colegas, estabelecer colaborações. A missão pode ser cumprida em vários pontos, não é? A missão pode ser cumprida no imediato, a missão pode ser cumprida num local onde nós não conseguimos chegar, por exemplo, o ir a uma escola, por exemplo, explicar o que é um neurónio. Imediatamente, se calhar, eu consigo ver uma reação, eu consigo perceber e depois pergunto e interagimos e fazemos uma estrutura de neurónio e os miúdos percebem, mas se calhar mais valioso que isso é eles chegarem a casa e contarem aos pais, ou aos avós, ou aos irmãos o que é aquilo, que é o neurónio que está e que desempenha um papel fundamental no nosso organismo e que passa mensagens e que controla tudo aquilo, as mensagens que passam no nosso corpo. Em que ponto é que eu percebo? Depende dos projetos, depende das abordagens, pode ser no imediato, pode ser depois mais tarde quando avaliamos de uma forma sistemática, ou então pode ser mesmo com respostas e com resultados indiretos que acontecem desta comunicação. Por acaso tenho uma história engraçada para contar, que já nos aconteceu surgirem colaborações para projetos de investigação, através de conhecimentos que as pessoas tiveram em iniciativas de comunicação de ciência. Por exemplo, eu faço parte da organização do PubHD Portugal, do PubHD Coimbra, neste caso, que faz parte do PubHD Portugal. Basicamente, a ideia é colocar alunos de doutoramento num bar a falar sobre o seu trabalho de doutoramento. E faço parte com alguns colegas aqui da Universidade de Coimbra, e já há muito tempo, desde 2017, que dinamizamos todos os meses uma sessão num bar na cidade de Coimbra. Entretanto, parámos com a pandemia, esperemos voltar muito em breve. E já nos aconteceu, num contexto de um PubHD, em que as pessoas estão a beber uma cerveja, estão a beber um chá e estão ali e ouvem
alguém durante 10 minutos a falar do seu projeto de investigação, e normalmente nós tentamos sempre que as áreas sejam áreas diferentes, ou seja, se vai uma pessoa de Direito, depois vai uma pessoa das Neurociências, depois vai uma pessoa do Desporto, ou seja, tentamos sempre que sejam áreas diferentes, e já nos aconteceu aqui no CNC, num Pabeiros Dia em que teve uma colega minha na área das Neurociências, conhecer uma colega da área do Direito, e a partir daí surgir uma colaboração. Isto para mim também é um resultado da comunicação de ciência, porque não significa que a minha colega das neurociências não conseguisse, obviamente, estabelecer uma relação com as pessoas da área do direito, mas se calhar aquele momento de encontro, aquele momento descontraído em que as duas foram desafiadas a desconstruir o seu trabalho de investigação, fez com que se conhecessem um bocadinho melhor e pensassem, epá, se calhar isto faz sentido no meu trabalho. Ou seja, a comunicação de ciência também tem estes resultados, que para mim são resultados muito valiosos, que é o poder que tem de criar relações e de juntar saberes muito diferentes. Pronto, e isso com os projetos de comunicação, eu, para mim, acho que é um resultado muito, muito interessante. Outro resultado que eu também, e este é um resultado mais interno, vá, por assim dizer, é esta questão que eu já falei um bocadinho há bocado, que é a questão de a comunicação de ciência muitas vezes ter o poder de motivar os investigadores. Este resultado da comunicação de ciência como uma atividade que não só dá visibilidade ao trabalho de investigação, mas uma atividade que faz com que os investigadores quase se reapaixonem por um tema que sempre gostaram, mas que muitas vezes o trabalho faz com que haja períodos que estejam menos motivados e que estejam mais tristes com o seu trabalho, porque obviamente tem desafios e obviamente tem coisas que correm mal. Este poder que a comunicação de ciência tem em algumas pessoas e em alguns investigadores, eu acho que é fascinante, porque é nós dizermos, nós temos aqui no vossa profissão uma forma, seja através do teatro, seja através da ida a uma escola, seja através da criação de uma banda desenhada ou outras coisas, vocês têm aqui uma forma que é um escape, mas que vocês estão a trabalhar para o vosso projeto, porque até naquele ponto podem encontrar respostas a uma coisa que estão, se estiverem sempre focados nesta metodologia, se calhar se sairmos e se escrevermos uma banda desenhada, se calhar conseguimos reencontrar aqui algumas respostas e até alguma paixão por este tema. E eu acho que a comunicação de ciência e os resultados da comunicação de ciência têm todos muito a ver com relações e com emoção. Portanto, é nesse sentido que eu acho que aí se consegue ver um resultado de comunicação de ciência. Começar a participar em iniciativas de comunicação de ciência durante o meu mestrado foi fundamental para eu começar a trabalhar em comunicação de ciência. Destas iniciativas posso, se calhar, destacar a Semana Internacional do Cérebro e a Noite Europeia dos Investigadores, que já tinha falado. Foram assim as duas grandes iniciativas em que eu comecei a participar. Outra coisa que foi muito importante, não para o despertar da comunicação de ciência, já eu estava no caminho da comunicação de ciência, já mais tarde, já numa fase final do doutoramento, foi o facto de ter feito parte da equipa de informação da Rádio Universidade de Coimbra. É um laboratório em tempo real do que é ser jornalista e realmente eu aprendi muito na Rádio Universidade de Coimbra. Conhecemos muita gente, temos muitos desafios e percebemos o que é o burburinho e a confusão de uma redação, embora eu não seja jornalista, acabo por ter muita interação com esta questão das notícias e a questão dos mídias. E, portanto, a minha experiência com a Rádio Universidade de Coimbra foi algo muito interessante e que eu guardo com muito carinho. Outro ponto muito importante, que é um projeto que damos e temos dado muita continuidade, foi outro episódio importante que começou pela primeira vez, creio eu, para mim, mais envolvida em 2010, foi o criar peças de teatro com investigadores através da Companhia de Teatro Marionete. E, portanto, é um projeto fantástico. Eu já estive envolvida em 7 peças, acho eu, de teatro, e basicamente é usar os investigadores, o meio e o ambiente dos investigadores como fonte de inspiração para a produção teatral. Os investigadores são estimulados não só a entrar e serem atores, mas também escreverem e também trazerem inspiração e fazer todo o brainstorming associado à criação artística. Aqui no CNC temos muita perspectiva de
Se queremos que os investigadores façam comunicação de ciência, nós temos de lhes dar as ferramentas para o fazer e, portanto, nós fazemos formação em comunicação de ciência e temos sempre não só a formação dos alunos de doutoramento, como os próprios investigadores, e promovemos muitos seminários e parte prática e formação específica para determinadas atividades. É também nossa missão formar os investigadores e inspirá-los a fazer comunicação de ciência. E, portanto, o que nós muitas vezes dizemos, e o nosso mote nessas formações, é muito no sentido de a vossa investigação, na verdade, nunca fica terminada se vocês não a comunicarem. E, portanto, se encontrarmos formas criativas, apelativas, desafiantes de o fazermos, conseguimos fazê-lo de uma forma muito mais estruturada e de uma forma que depois também vai trazer resultados muito melhores até para a pessoa do ponto de vista pessoal e profissional. E, portanto, o meu conselho é: permitam-se desafiar-se. A comunicação de ciência pode-vos trazer desafios que vos tira, sem dúvida, da zona de conforto. E aí é onde nós encontramos muitas vezes a magia das coisas, é fora da nossa zona de conforto. O meu grande conselho, ou a minha grande frase, ou take-home message, que normalmente nós damos aos investigadores e que queremos dar é: desafiem-se, não tenham medo de sair da zona de conforto, porque realmente coisas fantásticas podem acontecer e a comunicação de ciência pode trazer isso. Obviamente que há muitos outros desafios para os investigadores, não é apenas a comunicação de ciência, mas a comunicação de ciência, os comunicadores de ciência, os projetos que nós construímos estão aqui precisamente para vos tirar de uma forma controlada, estruturada, organizada e sem grandes hipóteses das coisas correrem mal, vos tirar da zona de conforto para que possam ter este tipo de experiências e que vos possa trazer mais valias do ponto de vista pessoal e profissional, obviamente.